Fala rapaziada, beleza? JC na área. Seguinte, hein? Concorde não, porra. Marathon, eita desgraça. Marathon foi aí revelado gameplay, né? Teve um eventozinho que foi no sábado ou foi na sexta, não lembro de cabeça agora. Eles mostraram bastante coisa sobre o jogo e tal. Tá, eu quero dar aqui minha opinião geral sobre o jogo. Eu não vou falar sobre o que o jogo tem, o que o jogo não tem. Isso aí é fácil de vocês encontrarem na internet. Então eu vou ser bem objetivo. Eu imagino que a maioria de vocês que estão nesse vídeo já viram alguma coisa sobre esse jogo. Então eu vou dar uma visão geral do que eu acho que são os problemas desse jogo, baseado no que eu vi. Naturalmente eu não joguei, mas o que eu vi, eu vou citar algumas coisas que eu acho que tem problema e que a Sony precisaria mexer nisso para poder tentar encontrar, ter resultado. Beleza? Vamos lá. Lembrando, rapaziada, que se você quer Game Pass, é Play Now, em link na descrição do vídeo. Você vai clicar no link atendente e vai te atender um cara maneiro, sangue bom pra caramba, que vai te dar as melhores opções para você adquirir o seu Game Pass, certo? Então tem preços da hora, preços muito bacanas. Aproveita a oportunidade, vai que do nada aí, né, a Microsoft incorpora a Sony e faz um reajuste. Então aproveita enquanto os preços estão baixos. Clica no link, vai lá e, meu irmão, muito contra o time no Game Pass, hein? Dá mole não. Eu acho que o problema do Marathon, cara, quando eu olho pro Marathon sim, eu vejo alguns problemas, tá? Acho que um dos grandes problemas do Marathon pra mim tá na parte de desenvolvimento visual do jogo. Acho que toda a parte de design visual do jogo é uma parte problemática, em vários sentidos, tá? Primeiro, olhando o gameplay do jogo, eu acho que é muito confuso as cores, é muita informação na tela, entendeu? Então eu acho que hoje em dia que a gente vive em um mundo onde tudo é muito minimalista, onde as pessoas estão acostumadas a lidar com tela de celular, onde você tem cada vez ícones mais minimalistas, sabe qual é? Interfaces de jogos são cada vez mais minimalistas. O Concorde, ele vai na contramão disso, colocando muita coisa na tela. Então, tipo, tem muita cor, tem muito brilho, tem muita partícula colorida, tem muita coisa assim que eu acho que é um problema, certo? Lógico, eu entendo que existe uma onda de você ter jogos coloridos, porque né, é a geração TikTok, que gosta de coisas coloridas, mas eu acho que o Concorde, ele faz isso mal, porque ele exagera demais e tudo mais, tá? Então, por exemplo, olhando a galera jogar, eu não sei, não ficou claro pra mim, por exemplo, quando o cara tava atirando em um outro player, né, o cara tava atirando em um outro player, ou quando ele tava atirando num robô de IA, porque o jogo ele vai ter tanto os personagens, né, os players com outros, né, jogando, como vai ter inimigos do mapa, assim, robôs controlados por IA, né? E pra mim não fica claro, tá ligado? Quando estão, pô, isso aqui tá tirando aqui, isso aqui é um robô inimigo do mapa, né, controlado por IA, ou é um player, sabe? Então é meio confuso. Não, eu acho que o jogo ele não é muito claro devido a essa confusão de cores e de elementos que tem na tela, tá ligado? Então eu não gostei disso aí, certo? Eu acho que isso é um problema, acho que é muito confuso visualmente. Eu acho que tem pouco contraste entre o cenário e os personagens, e esse emaranhado de cor dificulta também a clareza visual do jogo, foi o que eu entendi olhando as gameplay do jogo, tá? Então acho que o jogo tem muita cor, muito brilho, muita coisa que acaba dificultando essa clareza. Então acho que isso é um problema visual que esse jogo tem, certo? Acho que é um jogo que ele pode cansar muito rápido as pessoas, principalmente do ponto de vista visualmente falando, entendeu? Pelo exagero de brilho, de cor e tal. Acho que essa dificuldade de você identificar as coisas com clareza no jogo, acho que é um problema também. Eu acho que é uma decisão de design muito ruim. Esse negócio dos personagens serem personagens sintéticos ficou uma coisa muito distante do jogador. Se você pega outros jogos hoje como, tipo assim, Fortnite, sabe? Jogos que estão mais no mercado como, sei lá, um LoL, são esses jogos de multiplayer como serviço, que tem muito tempo no mercado aí né, e fazendo sucesso há muito tempo, são jogos em que os personagens são expressivos, você sabe, você tem expressividade no personagem, você tem características humanizadas, feições e tal, coisas que você pode ali modificar e deixar aquele personagem cada vez mais com a sua cara, né, com skins, essas coisas todas. Então você tem personagens que são mais expressivos. Esses personagens nesse jogo, eles são personagens que não têm expressividade nenhuma. Né? Você tem dois personagens lá que parecem meio que uns robozinhos, eu sei que não é robô, são humanoides sintéticos e tal, mas eles parecem meio que uns cybercops assim, e os outros dois têm até o rosto lá e tal, com olho, boca e tudo mais, mas não tem muita expressão. Então eu acho que são personagens que estão meio que distantes do público e da ideia de hoje, né, de como o consumidor consome videogame hoje. Naturalmente, se você pegar alguns jogos assim, eles funcionam. Por exemplo, você pega o Halo, por exemplo, o multiplayer do Halo, é basicamente todo mundo de armadura, então você não tem essa expressividade toda, né, como você tem os exemplos do Fortnite e do LoL. Mas o Halo, por exemplo, é um jogo que ele surgiu, cara, um tempo atrás, velho. Então ele já construiu uma base, entendeu? Era outro momento, era outro hype, era outra ideia que os jogadores tinham. Então, tipo, hoje o Halo ele ser esse jogo onde os personagens que você está jogando não é tão expressivo, né? Mas você tem ali as skins de armadura e tal, né? Que eu imagino que seja o caminho que esse jogo aí vai seguir, da Bungie.
Ok, porque é um jogo antigo, pô, no início dos anos 2000, então as pessoas, ele já criou a base de fã deles, e etc, tá? Certo? Agora, acho que um jogo, sendo lançado em 2025, ele precisa ser um jogo um pouco mais expressivo, os personagens precisam ser mais cativantes, precisam ser mais interessantes. A gente vê que esse erro de personagens meia bomba pra caralho é um problema do Concorde, por exemplo, foi um dos problemas do Concorde, são os personagens meia bomba, feio, estranho, que não tava em sintonia com o público que consome o videogame. Então, eu acho que tem um problema também nessa decisão deles de estética dos personagens também, certo? Poderiam ser a mesma ideia, personagens sintéticos, essa coisa toda, só que poderiam ser personagens mais interessantes, cara. Eu não achei legal, achei bosta, beleza? Ok. Então assim, eu acredito, tá, na visão geral da coisa, que o Marathon, ele pode ser um jogo muito bom, um jogo muito divertido, um jogo muito legal, certo? Ele pode ser ali, com controle na mão, sabe, jogando, porra, e até porque acho que a gameplay do Destiny é uma boa gameplay, então eu imagino que o Marathon vai ter uma boa gameplay também, não vai ser um jogo ruim em termos de gameplay. Só que eu acho que tem outros fatores que atrapalham ele. Então assim, o que vai definir, na minha concepção, se o Marathon vai ser um sucesso ou não é gameplay, porque eu acho que a gameplay vai ser boa, você tá ligado? É a visão comercial do produto, porque jogos como Gas, a grande parada dos jogos Gas é a visão comercial, é o direcionamento comercial. Você precisa de um trabalho comercial em jogos Gas maior do que você precisa em jogos single player, porque jogos single player, o seu trabalho comercial é no lançamento. Você fez o lançamento, botou no mercado, acabou. É isso, é ali que seu trabalho comercial. O resto, às vezes tem uma coisinha ou outra, mas é muito raro. Quando você trabalha com jogos Gas, não é isso. É você trabalhar no lançamento, mas não é só você trabalhar o lançamento. Você precisa trabalhar o lançamento, você precisa trabalhar o pós-lançamento, e no lançamento você já tem que estar com a visão do que vai chegar no pós-lançamento. Então existe toda uma organização comercial que precisa ser construída, uma visão de como aquilo ali vai gerar receita, que não é só o desenvolvimento do jogo, não é só ter mecânicas legais, mas é ter um bom planejamento comercial de longo prazo. E a questão, aí o cara fala assim, ó, pô, mas a Band lançou Destiny 1 e lançou Destiny 2, né? São sucessos comerciais. Só que qual é a grande parada? A Band, ela é a dev. Ela foi a dev Destiny 1 e Destiny 2, mas ela não foi a publicadora. A publicadora foi a Activision. E a visão comercial, a direção comercial, cara, fica na mão da publicadora. Porque é a publicadora que faz lançamento, é a publicadora que faz toda essa parada de ação de marketing e tal. Então assim, essa é a parada, certo? Hoje quem publica os jogos da Band é basicamente a Sony, né, o PlayStation. E, cara, o PlayStation não tem expertise nenhuma com o jogo como serviço, gente. Pelo amor de Deus, se vê o que a PlayStation fez, pô. A PlayStation lançou o Concorde, todo estourado, a gente sabe a merda que deu. Cancelou uns 10 jogos de serviço depois disso, certo? Isso mostra como que a Sony ela é insegura, certo? No direcionamento que ela tomou com os Gas. E lembrando que ela estava usando o conhecimento dessa Band, da Band que está botando o Marathon agora. Então foi esse conhecimento da Band que fez ela flopar o Concorde e que fez ela desistir de quase 10 jogos. Então foi a Band que participou disso, certo? Então assim, tem muita gente esperando que o Marathon vai ser isso ou aquilo, porque é a Band, né? Então a Band, mas cara, pra mim, eu tenho o seguinte, o sucesso da Band com o Destiny 1 e 2 se dá muito à Activision, que é uma empresa que tem o costume de fazer lançamento de jogo como serviço, pô. Que tem um catálogo de jogo como serviço interessante, certo? É uma empresa que tem tino para isso, que tem conhecimento e expertise para isso. Não é à toa que o COD está aí todo ano, sendo lançado o COD, com multiplayer, com uma porrada de season dentro do multiplayer, fazendo dinheiro e tal. Eu acho que o grande problema do Marathon vai ser isso aí, vai ser o direcionamento comercial. Como que se eles vão conseguir dar pro Marathon o direcionamento comercial correto, o planejamento correto para fazer o Marathon vender. Na minha concepção, aí é minha opinião, o Marathon está sendo muito mal vendido. Eu acho que o Marathon ele pode ser um jogo muito bom, pode ser um jogo espetacular, mas nesse momento, para mim, a Band está vendendo um jogo muito mal. Ela está apresentando um jogo que ele parece ruim. A minha visão é essa. O Marathon parece um jogo ruim. Não estou dizendo que ele é um jogo ruim, né? Ele parece. E existe um conceito básico que é o seguinte, que o seu produto ele não pode só ser bom, ele tem que parecer bom. E nesse momento, a percepção que eu tenho, em linhas gerais, é que o Marathon não parece um jogo bom. Independente se ele é ou não, ele não parece um jogo bom. Então eu acho que esse é um grande problema e tanto a Sony como a Band vai ter que vencer. Conseguir convencer as pessoas que o Marathon é um produto bom. E eu acho que toda a parte visual do Marathon não contribui para que você acredite que ele é um jogo bom. Então a gente tem que ver para onde que isso vai. Tá? Nesse momento, da forma que as coisas estão hoje,
A minha opinião é que o Marathon tem poucas chances de fazer sucesso. Certo? Eu não acho também que o Marathon ele vai pelo caminho do Concorde, até porque para um jogo ir pelo caminho do Concorde tem que se esforçar bastante. Mas assim, eu não acho que ele vai pelo caminho do Concorde, mas eu acho que é difícil deles conseguir seguir, por exemplo, o caminho do Destiny, entendeu? Então, não sei. Vamos ver no que dá. Beleza? Essa é a minha opinião. Isso é o que eu acho. Então vamos ver se é isso que vai acontecer, tá? Comenta aí, compartilha, diz a sua opinião, fala o que você pensa. E vamos trocar uma ideia. Compartilha com os amigos esse vídeo se você curtiu. É nóis, amigo. Até a próxima. Valeu.